Professor Cavalcante, olá pessoal. Vamos agora falar sobre o assunto VLAN de gerenciamento, continuando aí as videoaulas sobre VLAN. Vamos tentar exaurir todas as questões sobre esse assunto. Por enquanto, algumas videoaulas curtas e depois eu vou fazer uma que reúne todas as questões relacionadas a VLAN. Então, VLAN de gerenciamento, o pessoal costuma fazer uma confusão enorme. Como assim? O pessoal confunde VLAN default com native VLAN, com VLAN de gerenciamento, ou seja, faz uma salada sobre esses três conceitos que são completamente diferentes. Então, na aula passada eu falei sobre VLAN default, agora eu estou falando sobre VLAN de gerenciamento e a próxima aula sobre native VLAN. Então, o que é a VLAN de gerenciamento? É uma interface virtual utilizada para acessar o switch através de endereço IP. Por padrão vem configurado o switch, né? Por padrão vem configurado na VLAN 1. Vamos trocar isso. Então a interface de VLAN, a interface virtual, por padrão, ela vem configurada na VLAN 1. Mas a gente já viu na aula passada que não é interessante manter esse padrão. Então a gente vai criar também uma VLAN de gerenciamento. Você pode ver aqui que a gente vai, aqui ó, essa VLAN 100 vai ser a nossa VLAN de gerenciamento. Então aqui ó, VLAN 100 a gente vai criar como VLAN de gerenciamento e vamos deixar a VLAN 1 shutdown, essa interface de gerenciamento. Então vem aqui, vamos usar o seguinte, vamos usar o Packet Tracer, tá? Cliquei aqui no Packet Tracer. Se você não tem o Packet Tracer, você consegue pegar o Packet Tracer no site da Cavalcante Treinamentos. Se você botar aqui no Google Cavalcante Treinamentos /site, cai aqui no blog e você vindo aqui em ferramentas Downloads, você tem aqui o Packet Tracer, Packet Tracer, e aí você tem duas versões, a versão 6.2 e a versão 7.1. Eu estou usando a versão 6.2. Qual é a grande diferença? Na versão 7.1 você precisa ter um usuário e senha que você tem que ter cadastrado no Net Academy da Cisco. Na versão 6.2 isso não é necessário. Então, para facilitar, eu vou usar a 6.2. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui é o ambiente emulado com Cisco Packet Tracer. Eu vou pegar um switch para a gente fazer aqui os nossos testes. Pegar o switch, cliquei aqui embaixo, vou pegar o 2960, deixa eu aumentar um pouco a tela, o máximo possível. Então aqui eu tenho 2960. Como é que se configura um switch? Ele saiu da caixa, você precisa ter um notebook ou um computador próximo. Então vamos pegar aqui um notebook, botar aqui próximo, e você precisa interligar esse notebook nesse switch com um cabo dito do tipo console. Então a gente bota aqui na interface RS232 e aqui a gente bota na porta console. Beleza. Bom, percebe o seguinte, que aqui você precisa ter uma proximidade com esse switch que você vai configurar. E você não deseja fazer isso para a vida toda, né? Você quer configurar o switch de forma que à distância você consiga gerenciá-lo. Então daí vem um ponto muito importante. Existem switches que são gerenciáveis e existem switches não gerenciáveis. O switch não gerenciável é aquele baratinho que você compra em qualquer lugar e basicamente a única coisa que ele permite é você plugar cabos de rede nele e ele vai ter um único domínio de broadcast e você não vai conseguir dividir um switch desse não gerenciável em VLANs. Né? Então ele tem um único domínio de broadcast, não há possibilidade de fazer qualquer configuração em switches não gerenciáveis. Agora, num switch gerenciável, que é o caso aqui, você consegue, por exemplo, bloquear uma porta, criar VLANs, configurar QoS, consegue fazer uma série de coisas. E como é que você faz isso remotamente nesse switch? Para isso, você precisa configurar a interface de VLAN de gerência, que é o que eu vou mostrar aqui nessa videoaula. Então vamos conectar. Bom, se você estivesse usando aí um notebook físico, você precisaria de um software chamado PUT, por exemplo, um software chamado PUT para fazer a ligação via porta serial. Aqui no caso eu vou clicar aqui em Desktop, vou aqui em Terminal
Essa é a configuração de porta serial, padrão para a suíte Cisco. Você dá um OK e você caiu aqui na interface de configuração do switch. Ó, veja o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra. Bom, nesse cenário aqui, como é um ambiente emulado, eu vou fechar aqui essa interface, que eu não preciso ter um notebook. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui em CLI e eu entro na interface de linha de comando. Por que eu estou fazendo isso? Só para aproveitar que aqui eu estou com uma fonte maior, que fica um pouco mais fácil mostrar para vocês. Mas seria a mesma tela que você estaria vendo pelo notebook. Então vamos lá. Caí aqui nesse modo de usuário. Aqui eu não consigo, não tem muitos comandos que eu consigo dar aqui nesse modo de usuário. Eu preciso ir para um modo um modo privilegiado. Então eu vou digitar aqui configure. Não, na verdade antes disso eu vou para o modo privilegiado digitando enable. Você perceba que trocou aqui o símbolozinho, virou esse símbolo hash aqui. Agora vamos para o modo de configuração global, digitando configure terminal. Perceba que trocou aqui para o config, tá? Aí antes de começar a configurar a interface de gerenciamento, eu vou definir aqui a parte de senhas. Vou definir senhas para acesso via terminal remoto. Então, primeira coisa, eu vou botar aqui uma senha para entrar no modo privilegiado. Então, vou digitar aqui enable secret. E aqui é a senha que eu quero botar. Vou botar essa palavra aqui bem simples. Enable secret senha. Só isso, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos configurar as interfaces virtuais. Virtuais do tipo VTY, que são as interfaces que permitem acesso remoto via, por exemplo, aquele aplicativo Telnet. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, line VTY e eu vou configurar todas as interfaces que esse switch nos permite. Então é de 0 a 15. Entro no modo de configuração. Agora eu vou definir a senha. Password, vou botar a mesma senha. Senha. Agora eu vou dizer que eu permito fazer login na interface de virtual do tipo VTY. Login. Só isso. Agora eu vou dar aqui um end, tá? Na verdade aqui eu vou dar um exit primeiro para vir para o modo de configuração global. E agora eu vou pedir para criptografar as senhas que eu acabei de criar, porque por padrão elas ficam em texto claro. Então eu vou dar o comando service password encryption e aí ele vai criptografar essas senhas. Feito isso, as senhas já estão criptografadas. Agora eu vou começar a configurar a interface de gerenciamento. Estou aqui no modo de configuração global. Esse config indica isso. E eu vou criar uma VLAN que vai ser a VLAN de gerenciamento. Nesse exemplo vai ser a VLAN 100. A VLAN 100 e eu vou dar um nome para ela. Name eu vou botar VLAN gerenciamento, só para a gente identificar. Está criado já a VLAN. Vou dar um exit aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos configurar um IP para essa interface de gerenciamento, que aí eu consigo acessar via um aplicativo PUT, Telnet, e aí configurar o meu switch remotamente. Como é que a gente faz isso? Ó, interface VLAN 100, entrei na configuração da VLAN. É só dar Enter, tá? Se por acaso aparecer essa mensagem aqui, isso só está dizendo que ele subiu, né? Ficou up essa interface de VLAN. E aqui você vai configurar um IP. Eu vou botar esse IP aqui, que é o IP que eu estou usando aqui para teste. Ó, 192.168.10.1. E agora você bota a máscara 255.255.0. Feito isso, vamos só para garantir dar um no shutdown. O no shutdown basicamente é para você tornar a interface de VLAN up, mas ela já está up. Mas eu costumo sempre dar esse comando no final
quando eu faço as configurações, no shutdown. Beleza? Então tá tudo pronto, só falta a gente começar a testar. E vamos ver se vai funcionar. Eu vou dar um comando aqui, end, para ir para o modo privilegiado. Veio para o modo privilegiado, ó. Voltou aqui o hashtag. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um comando aqui de verificação, vamos dar um show VLAN brief, vamos ver as VLANs que nós temos criados. Então perceba que eu tenho a VLAN 100 aqui, está ativa, e eu tenho a VLAN 1, onde está todas essas portas, onde estão associadas todas essas portas. Bom, agora vamos dar um outro comando aqui, show, deixa eu só dar um enter aqui para ficar mais limpa a tela, show IP interface brief. Vou dar uns enter para passar e chegar onde eu quero. Então aqui embaixo eu vou encontrar a interface de VLAN que eu acabei de criar, ó. VLAN 100. Tá com IP 192.168.10.1. Beleza. Bom, então como é que eu acessaria esse switch remotamente para configurar? Vou imaginar que você tem um computador na sua mesa. Esse é o computador. E aí você liga ele ao switch. Normalmente, todo mundo tem um computador ligado ao switch. Vou ligar aqui na porta Fast Ethernet 01. Vocês percebam que eu peguei esse cabo aqui, que é o cabo normal, o cabo direto. E aí, você abrindo esse computador, a gente pode vir aqui para a parte de configuração do IP e definir um IP aqui, ó, o 92.168.10.2, né? 255.255.0. Beleza, IP está definido, deixa eu fechar. E aí eu vou usar um comando aqui chamado telnet para verificar se eu consigo acessar o switch para configurá-lo ele remotamente. Você pode notar que as duas pontinhas estão verdes, quer dizer que o link está ok, já convergiu. Telnet 192.168.10.1, que é o endereço IP da interface de gerenciamento. Vamos ver se vai. Está tentando, mas aparentemente sem sucesso. Ó. Timeout. O host não respondeu. Por que isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aconteceu pelo seguinte motivo. Vou dar o comando de novo. Ó. Show VLAN brief. Se você notar, a porta Fast Ethernet 01, que é essa aqui, que eu liguei aqui nessa ponta, está na VLAN 1 e a interface de gerenciamento é a VLAN 100. Como eu não tenho nenhum roteador para fazer roteamento entre VLANs, não tem como um pacote da VLAN 1 chegar numa interface da VLAN 100. Então, para teste, eu vou trocar esse computador que está ligado nessa interface, eu vou trocar essa interface aqui para a VLAN 100, fazendo que o computador e a VLAN de gerenciamento e a interface de gerenciamento fique na mesma VLAN. Como é que eu faço isso? Eu entro para o modo de configuração global, com o comando configure terminal, e aí agora eu vou configurar a interface Fast Ethernet 01, que é a interface aonde o computador está ligado. Aqui eu dou o comando switch port mode access, para dizer que é uma porta de acesso, switch port access VLAN. Qual VLAN? VLAN 100, para colocar na mesma VLAN, certo? Beleza, está convergindo, ó, pode ver aqui que está nessa cor de abóbora, está convergindo. Aqui eu posso dar um exit para sair e vou dar um outro exit para ir para o modo de configuração, modo protegido. Bom, é sempre importante, né, aí na vida prática, aí, depois que vocês fizerem as configurações, dê o comando write para gravar, porque senão se reiniciar o switch, você perde tudo que você fez. Está convergindo, acabou de convergir. Agora vamos ver se funciona esse telnet para a interface de configuração 192.168.10.1. Deu telnet, perceba que já apareceu aqui, ó, verificação de acesso do usuário. Eu vou colocar a senha que eu defini. Vou digitar Enable para ir para o modo de configuração, o modo protegido. Enable, vou digitar a senha e você percebe que eu já estou no modo de configuração protegido e aqui eu já posso dar
os comandos que eu entender, tá? Show VLAN. Então é dessa maneira que a gente faz a configuração de um switch remotamente. O que a gente fez nessa aula? A gente tirou a interface, criamos uma VLAN 100 para ser a VLAN de gerenciamento, criamos uma interface de VLAN para a VLAN 100 e definimos um IP para ela. E dessa maneira, agora remotamente, eu não preciso estar localmente, eu posso acessar esse switch e configurar. É bem legal isso, né? E é uma boa prática tirar da VLAN 1. E aqui está todos os comandos que a gente fez em ordem, né? Primeiro a gente definiu uma senha para entrar no modo protegido. Então, quando eu dou aquele comando enable, ele me pede essa senha. Aqui eu configurei os terminais virtuais, todos que esse switch nos permite. Definir a senha. Definir que pode ser feito login. Isso aqui é simplesmente para sair do modo de configuração dessas interfaces e ir para o modo de configuração global. Aqui eu indiquei que as senhas que eu criei, senha e senha, precisam ser criptografadas para não ficar em texto claro. Aqui eu criei a interface de VLAN 100, dei um nome para ela. Aqui eu entrei na interface de VLAN 100, defini o IP, coloquei uma máscara e dei o no-shoot. Como eu disse, eu sempre gosto de dar esse comando para garantir que a interface vai estar up. Então, isso é VLAN de gerenciamento. É simples dessa maneira. Pessoal, estou pedindo a vocês, ajude a compartilhar essas videoaulas para a gente fazer esse canal crescer e a gente ficar aí num esquema de ganha-ganha. Eu passo para vocês conhecimento, vocês ajudam o canal a crescer e aí a gente vai crescendo junto. Porque nessa vida, os maiores salários, os melhores empregos vão estar para aqueles profissionais bem capacitados, seja na área de desenvolvimento, seja na área de rede, infraestrutura, etc. Estude, 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 nunca pare de estudar e pode contar comigo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.